Pessoal, tô aqui, vou fazer o capítulo do Flander, porque ele tá bem apertado. Então eu que vou fazer os desajustes internos, tá? Do livro Triunfo Pessoal. O capítulo é bem tranquilo, né? A Joana ela vai falar da questão mais de cerebral, de neurotransmissores, etc e tal. Então ela começa falando que para os materialistas, né, a neurofisiologia que vai explicar então depressão, ansiedade e vários outros transtornos, né, tormentos, né. E aí ela vai falar que na verdade todos esses fenômenos são efeitos da ação do ser, da ação do espírito, né, assim, do ser enquanto espírito. Mesmo que essas ações sejam inconscientes, porque muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe o que está sentindo, etc e tal. Então, os neurotransmissores, os neuropeptídeos, etc, as sinapses, elas na verdade são efeitos da ação do espírito, do ser, e não são a origem das enfermidades, dos transtornos, dos tormentos. Ela vai falar então que a posição moral que o espírito está que vai dizer mais sobre essa realidade neurofisiológica do que outro fator, tá? A posição moral que é o mais importante. E ela vai falar então que a vida mental, né, se a pessoa está triste, etc e tal, se está depressiva, se não está, ela decorre então da conduta moral. Então, se a pessoa tem uma conduta moral equilibrada, ou isso, claro, a gente tem que lembrar que pode ser feito de uma causa anterior, né? E a gente pode estar sofrendo, mas a conduta moral que vai fazer com que a gente tenha uma vida mental equilibrada. Talvez não agora, porque a gente já vai estar sofrendo as consequências do que foi feito, mas certamente no futuro. Então, a nossa conduta moral de agora, ela vai influenciar na nossa vida mental depois. E aí isso me lembra muito quando Jesus fala, né? Aonde estiver o seu coração, aí estará seu tesouro, né? Então, coração nesse sentido é de moral. Onde tiver seu sentimento, aí estará seu tesouro. Se o nosso sentimento estiver em coisas que proporcionam infelicidade, proporcionam prejuízo para outrem, né? Não tem jeito de a gente ter um tesouro bom, né? Ela fala, obviamente, que há fatores hereditários, que há sequelas de enfermidades infecto-contagiosas e que tem um outro fator que ela fala, só que agora eu não anotei, mas que esses fatores, por mais que pareçam fatalidade, eles também existem exatamente para que proporcionem um crescimento espiritual. Então que a gente deveria utilizar esses fatores para crescer espiritualmente. Tanto os fatores hereditários, que influenciam, por exemplo, aí na depressão e algumas coisas, quanto fatores infecto-contagiosos, né? Sempre lembrando que a expressão do gene, ela também tem muita influência do próprio espírito, né? Há pessoas que têm o gene tal, mas não expressam isso. E há pessoas que expressam, por exemplo, gêmeos idênticos não necessariamente sentem as mesmas coisas, né? Embora tenham os mesmos genes. E aí ela vai falar então que nós devemos reconhecer as possibilidades então que nos são inatas, né? Para que a gente possa utilizar essas possibilidades, tanto se as possibilidades forem possibilidades que a gente precisa ajustar, né? E aí a gente usar bem para ajustar, como as possibilidades boas também que a gente às vezes não vê, né? Então ela vai dizer pra gente que a gente tem que saber reconhecer essas possibilidades que temos em nós de forma inata. E ela vai dizer então que o esforço mental, né? O esforço do paciente, aquele esforço que ele faz para realmente mudar, é extremamente importante para
que ele comece a ir para novos rumos. É o primeiro passo, então, é se esforçar mentalmente para ir para novos rumos. E aí ela vai dizer que alguns fatores, né, que a gente faz muito, queixa quanto mais, aquela queixa que não para, reclamação constante, pessimismo, esse ambiente que a gente vai criando devido a esses pensamentos, eles desorganizam então, portanto, as sinapses, né, neuronais, e também os neurotransmissores, né, as neurotransmissões. Então, que queixa quanto mais, reclamação constante, pessimismo, influencia bastante na neurofisiologia, na química do cérebro. E aí ela acaba o capítulo falando o seguinte: ó, beleza, tem tudo isso, mas a depender do caso, obviamente, é indicado que se utilize de medicamentos para que haja um reequilíbrio dessa química cerebral, dos neurotransmissores, e com esse reequilíbrio a pessoa possa começar a mudar. Porque há pessoas que chegou num determinado nível de desequilíbrio, né, desarmonia neurofisiológica, que não consegue sair se não for com uma ajuda medicamentosa. Bom, o capítulo é esse. Nesse momento eu queria agradecer a atenção de vocês. Obrigado. E agora bate aí.